Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de outubro de 2025. Deserções provocam colapso russo em Kherson. Quero convidar a quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like e também peço a todos, para todos darem um like, peço que inscrevam-se no canal e que compartilhem, recomendem o vídeo recomendem o canal para as pessoas se inscreverem e assistirem o vídeo. E façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. O exército russo está entrando em colapso ali na região de Kherson. Não só lá, que a gente pode ver pelos vídeos, mas ali também, dá para falar assim. Devido à deserção. É um número maior do contingente que está desertando e encontra-se nessa região de Kherson. Os ocupantes abandonam as suas posições em massa e estão se recusando a participar em ofensivas contra a Ucrânia. Viram o que está acontecendo, estão no próprio terreno e não querem voltar mortos para casa. Não querem voltar em sacos ou tampouco em caixões. Nessa região de Kherson, o exército russo, inclusive, sofre com ataques internos, entre eles. Eles estão se degladiando e está havendo esse êxodo em massa de efetivos, que não é pouco. Em diversas posições, os russos estão desertando devido a ataques massivos causados por ele, que causam muitas mortes, que por falta de planejamento dos comandantes russos resultam em pesadas perdas. Não há rotação nas tropas russas. Então esses desertores recém-formados estão fugindo em direção à Crimeia. Quando eu digo recém-formados, é recém-treinados, com treinamento, segundo a maioria, de uma semana. Ensinam eles a tirar uma semana, não tem preparo físico, nada, e vá morrer na Ucrânia. Essa é a ordem. Não dizem vá morrer, mas é a mesma coisa. E esse vá morrer na Ucrânia é por minha conta. Isso tem sido relatado, inclusive, porque na região ali tem um número grande da resistência do grupo Atesh, que conversa com essas pessoas quando desertaram, e também conversa com os efetivos também, porque o grupo Atesh está infiltrado em algumas unidades do exército russo. E eles têm relatado muitos desses fatos, eles observam e conversam também com esses soldados. Para evitar a desintegração das unidades, o comando do Grupo de Forças Conjuntas do Dnipro russo monta postos de controle perto de Armiansk, que fica na Crimeia, porque a maioria deles está indo para a Crimeia, está desertando em direção, porque a maioria deles são ucranianos ou tártaros, na realidade todos como cidadania ucraniana, nasceram lá, que têm sido recrutados à força para virem lutar pelo exército russo contra a Ucrânia. Então eles não querem, esse é um outro motivo. E eles estão fugindo para casa. Não sei se é uma boa, eu acho que era melhor se entregar, porque nos postos de controle, onde está a polícia militar do exército, eles poderão ser capturados e mortos, inclusive, pelo exército da própria Rússia. A polícia militar russa está capturando fugitivos, está realizando verificações documentais completas. Desertores estão tomando prédios residenciais na região. Se forem descobertos, eles estão usando armas contra a própria polícia militar da Rússia, que veio para capturá-los. Quem relatou isso, que já houve confrontos, o próprio movimento Atesh. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que ocorrem deserções no exército da Rússia. Conforme eu já relatei para vocês, já em outubro também acontecendo, que os soldados do regimento número 217 de paraquedistas abandonaram suas posições na própria Kherson. Provavelmente achava-se na época que foram rumo à Crimeia. Por causa disso que os acessos à Crimeia estão sendo fechados pelo exército da Rússia. Não deixar que os meninos mal treinados, mandados para morrer, voltem para casa. É isso que eles estão querendo impedir, mesmo porque eles não querem lutar contra seus compatriotas ucranianos. O comando das forças de ocupação russa está tomando medidas severas em resposta. Equipes móveis de busca foram criadas, oferecendo inclusive prêmios em dinheiro e férias para a captura dos fugitivos. Soldados capturados enfrentam corte marcial e punições severas. No entanto, em vez de fortalecer a disciplina,
Essas ações apenas aumentam o pânico e a desconfiança dentro das unidades entre aqueles que ainda não desertaram e que não querem ir para a linha de frente e combater os ucranianos. Representantes do movimento Atesh apelaram mais uma vez aos militares russos para que não retornem ao fronte. E eles, inclusive, fomentam para as pessoas não retornarem ao fronte, não quererem e que desertem. É o que está acontecendo. E com isso, eles, inclusive, recomendam que eles entrem em contato. Eles dão o número do telefone ucraniano do movimento Quero Viver, né, que tem, já falei sobre esse, que a Ucrânia organizou, né, um telefone que tem, e eles combinam e marcam um encontro para se entregar para os ucranianos. E eles vão passar lá o resto da guerra. Não serão trocados por outros prisioneiros. A diretoria principal de inteligência do Ministério de Defesa da Ucrânia relatou que o comando russo estava ordenando que os membros de seus desertores fossem quebrados, ou seja, e usados como isca nas linhas de frente. Eles pegam o cara, o comandante russo ordenou aos russos, né, a polícia militar, pegar eles e quebrar os membros, quebrar o braço, quebrar o pé, quebrar a perna, sei lá, quebrar, né, e quebrar. Espancar o cara para quebrar e colocar ele na linha de frente como isca. É muita maldade. Os russos, eu nunca vi tanta maldade como essa gente, né? Vi dos nazistas, né? De ler e entender a história. Mas hoje que não estou lá, nós não estamos lá, né? Nem de quem está nos assistindo. Existem alguns que estão assistindo que estiveram e alguns que talvez ainda estejam. Mas eu vou dizer para vocês, eu nunca senti numa mesma época tanta maldade e sendo relatada, como eu estou relatando, mas outras informações que a gente recebe praticamente em tempo real. Essas informações eu recebi agora ontem, né? De acordo com a diretoria principal de inteligência, um dos soldados russos desertou do fronte. Eles mostraram um exemplo, né? E as pernas e os braços do desertor foram quebrados. E ele foi levado para as linhas de frente para servir de isca. A inteligência ucraniana soube disso por meio de interceptações e conversas de rádio entre os comandantes russos. Vale ressaltar que essa atitude em relação aos soldados é típica do exército do criminoso ditador russo. Comandantes de tropas russas, desconsiderando as baixas, forçam os soldados a atacar a si mesmos. A situação chegou a um ponto em que algumas áreas da frente os ocupantes russos ficaram sem infantaria, forçando até mesmo os feridos, sinalizadores, cozinheiros, né, outras profissões que o exército precisa, né, a participar de operações de assalto, ou seja, eles estão mandando para o sacrifício. Isso é mórbido, né? Isso é sádico. É um exército de comandantes sádicos com um dirigente da Rússia sádico e toda a sua máfia do Kremlin. Eles são sádicos, são criminosos. A diretoria principal de inteligência também da Ucrânia também tomou conhecimento disto por meio de interceptações de rádio. Uma situação semelhante se desenvolveu para os russos, por exemplo, no setor de Uliáipole, na região de Zaporizhia. De acordo com as informações, algumas unidades militares russas no setor de Pokrovsk, na região de Donetsk, criaram grupos para procurar desertores. E os desertores encontrados eram imediatamente transferidos para uma unidade de assalto de moedor de carne. Não voltaram. O negócio é muito cruel. É cruel com sua própria gente. Você imagina? Você vai servir o exército, você encontra oficiais duros, sargentos duros para treiná-lo, para estar preparado por uma situação de combate. É diferente. Agora você pega um soldado que não quer combater, porque não quer lutar contra a sua gente. Foi recrutado na Crimeia, ucraniana, e ele também nasceu lá, é ucraniano. Aí ele desertou, você quebra os membros dele e joga ele de isca. E o cara tenta se rastejar, morre, não chega a lugar nenhum, ninguém conseguiu resgatar. É um negócio, olha, cara, até é duro de relatar isso, mas é a verdade do que está acontecendo. É assim que age o exército russo e por isso está sendo derrotado. É um exército que não tem honra, porque não honra os seus, não honra aqueles que ele recruta, não importa a maneira como ele recruta, mas não respeita a vida, não respeita a humanidade daqueles que ele manda combater pelo ditador. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Inscrevam-se no canal, é muito importante, aqui vocês viram a verdade. Conto com vocês.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Não esqueçam, compartilhem, recomendem o vídeo e deem um like. Paz e bem.